sustentar. Então não adianta a gente pedir uma coisa para Deus que nós não vamos conseguir dar conta. A gente não vai conseguir sustentar aquilo ali porque nós estamos pedindo errado. Então olha, lembre-se, a chave é o nosso coração, é a nossa visão. Deixa eu ler uma coisa que está aqui, ó, que fala assim, ó, a chave de Davi, que abre e fecha portas. Lembra, nós já estudamos várias vezes que o que os profetas da antiguidade passaram foi para o nosso bem, foi para nos ensinar hoje, não é? Tudo, para quê? Para que nós façamos o que eles fizeram e que não façamos aquilo que não era para eles terem feito. Então a palavra nos ensina. E olha o privilégio que nós temos. Eles foram os precursores, tiveram que passar por tudo que passaram, para agora, poxa vida, nós pegamos assim de bandeja. Basta nós termos o nosso coração em Cristo. Ele fala assim, ó, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o Senhor, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Que chave poderosa é esta que Davi usou para abrir ou fechar portas? Podemos também ter acesso a essa chave? Você gostaria de ter esta ferramenta à sua disposição? Sim, nós queremos. Então, para saber manusear corretamente esta ferramenta, primeiramente precisamos conhecê-la e aprender a como utilizá-la em nosso dia a dia para resolver problemas. Sendo assim, vamos seguir as pistas para encontrarmos esta chave de Davi e como nós podemos usá-la. Não adianta nada a gente ter uma chave na mão, mas não saber que porta que serve, não é? Às vezes a gente pode ter 50 chaves na mão, mas para que porta? Nós não sabemos. Aqui eu sei qual é a do cadeado, qual é a do portãozinho, qual é a da porta. Eu sei como abrir e como fechar, como qualquer um. Mas se nós dermos na mão de um estranho, ele vai chegar, tem duas chaves. Ele não, só se for na sorte dele acertar a primeira. Se nós pusermos 10 chaves, nós vamos saber qual é, mas a pessoa errada não vai saber. Ele vai ter que testar uma por uma. Aí ele põe: porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá, como está lá em Isaías. Sobre os ombros é uma expressão que significa a responsabilidade. Aqui ele cita Eliaquim, para ser o guardião pela chave da casa de Davi. Eliaquim foi filho de Uquias, que se tornou o mordomo da casa do rei Ezequias. Aqui surge uma indagação: o que é a casa de Davi? A resposta está na promessa feita pelo Senhor a seu povo e que foi registrada lá em Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, que ele fala que súplica é oração, é pedir. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão, como a quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O espírito de graça e de oração são um. Pois quando você experimenta a graça de Deus, você devolve a Ele a graça recebida em oração, ação de graças e adoração. Quando a gente recebe alguma coisa de Deus, o que vem primeiramente no nosso coração? Louvar, agradecer e adorar a Deus pela bondade dele, por aquilo que ele nos deu.
por aquilo que Ele nos livrou, pela coisa que Ele fez nos ver, que estava oculta, e que nós vimos. Senhor, obrigado por o Senhor me mostrar, por eu não ter feito o que eu ia fazer, por eu não ter falado o que eu imaginava que eu ia falar, que eu pensava que eu falaria. Então quantas vezes nós não agradecemos a Deus por não abrirmos a boca e falar coisa errada? Quantas vezes nós agradecemos a Deus porque Ele abriu uma porta onde você não via a porta? Então isso é o espírito de oração, de tudo, de agradecimento. Quando nós ministramos o espírito de ação de graça, estamos manifestando a graça do Senhor, estamos caminhando no espírito de graça e de oração. Olha o que é ministrar o espírito de ação de graça. O que é ministrar? É ministrar. Então os nossos olhos são bons, nós vamos ministrar a bondade de Deus para todos. A gente ministra, foi para isso que nós fomos chamados para agora. Lembra do cântico? Somos canais pelos quais Deus encherá todas as coisas. Nós temos dúvidas sobre isso? Não. Claro, mas não tem mais, na palavra de Deus não tem se. Mas se nós tivermos e temos essa chave, a gente pode abrir a porta que nós quisermos. Uma coisa que caracterizou a vida de Davi é a ação de graças e a adoração que tributava ao Senhor. Davi edificou um tabernáculo que só tinha um compartimento, e nele todos podiam se aproximar e ministrar adoração 24 horas por dia. Então encontramos a primeira pista. Quando o Senhor fala sobre a chave de Davi, Ele está se referindo ao nosso fluir neste espírito de graça, ações de graça, oração e adoração. Por isso, precisamos aprender mais a respeito da oração e adoração com ações de graça ao Senhor. A gente sabe que se qualquer situação que nós estivermos passando, nós temos que pôr primeiramente o Senhor à nossa frente. E como a gente traz o Senhor para a situação? Reconhecimento dele como Deus, como Senhor da situação, adorando-o, agradecendo o nome dele, porque Deus conhece o quê? O nosso coração. Se Cristo habita ricamente no nosso coração, olha, Deus levanta-se do trono e vem ao nosso socorro instantaneamente. Ele nos livra daquilo instantaneamente. Deus, Ele sabe como fazer as coisas, porque Ele vê o que está no nosso coração. Não importa qual seja o problema que venhamos a passar, temos a chave da casa de Davi. A oração e adoração com ações de graça que abre uma porta, dando-nos vitória sobre as circunstâncias negativas na qual nos encontramos. Então, qualquer situação que nós estejamos passando, a chave é a adoração. E essa chave está onde? Dentro do nosso coração. É como nós estamos na presença de Deus. Às vezes nós nos afastamos por alguma coisa e queremos resolver à nossa maneira. Por que Davi se saía muito bem? Então, porque ele trazia Deus para a situação. Davi, eu vou te falar uma coisa, tem um senhor muito rico, muito não sei o que, várias ovelhas, coisa, mas ele pegou de um que tinha uma ovelhinha só e a sacrificou. O que esse homem merece, Davi? Ele merece ser morto. Esse homem é você, Davi. O que ele fez?
Ele correu para pôr culpa naquele, nossa, aí ele escolheu o quê? Cair na mão do Deus vivo, porque Ele tem misericórdia. O nosso inimigo não tem misericórdia de nós. Ele sabia que no Senhor ele ia encontrar alguma coisa, ia encontrar a solução. Deus trouxe castigo, trouxe tudo, ele jogou a culpa somente nele. Ele não jogou a culpa, não, mas eu estava ali. Por que ele não foi para a guerra? O exército dele estava todo na guerra, mas ele preferiu ficar no palácio. Você vê, um homem segundo o coração de Deus, e olha a bondade de Deus, que deixa Cristo Jesus ser chamado filho de Davi. Quantos não falam isso? O meu avô Joaquim chamava Jesus Cristo, meu Senhor, filho de Davi. Por quê? Ele tinha a chave, corria para a presença de Deus. Ele não corria para fazer, para resolver através de conchavos, não. Ele era rei, mas o que ele fez? Ele correu para a presença de Deus e pegou tudo aquilo lá. Ele se humilhou tanto, se fez tanto que Deus, da onde surgiu Salomão? Poxa vida, da filha da mulher que ele se prostituiu. Mas como, gente? Você vê o que é um coração de adorador, um coração puro. Eu às vezes fico pensando também, poxa vida, Jacó. Quando Jacó foi lá para a casa de Labão, ele viu Raquel, ele amou Raquel. A hora que ele botou o ouro em Raquel, ele amou Raquel. Foi assim. Ele amou Raquel. Foi lá para Labão, mas Labão fez uma maracutaia, botou Lia, porque era mais velha. E Lia amava Jacó. Lia amava Jacó. E Jacó não queria, ele queria Raquel. Mas ele teve quantos filhos com Lia? 6 filhos. E Raquel não era assim. Raquel era interesseira, era isso, era aquilo. Não amava Jacó porque ela viu assim. Não, Lia amava Jacó. Aí foi daqui, foi de lá, botou Jacó, teve mais 2 filhos com Bina, uma Lia pôs também, Raquel pôs também. Aí, pelo coração de Jacó, ele deu 2 filhos a Ruth, José e Benjamim. Quem foi o escolhido de Deus? José. Ele foi feito tudo aquilo lá, Deus, por quê? O coração de José. Olha o que ele foi, ele fez, ele passou tudo que tinha que passar. No fim ele viu os irmãos, não culpou os irmãos, chamou e era o libertador daquela era. Através do Egito, Deus livrou Jacó e a família dele de morrer de fome. Então, a chave é o nosso coração. Como está o nosso coração diante de Deus? Deus é muito simples. Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui. Ele fala a respeito do tabernáculo de Davi, que Davi fez de qualquer um podia entrar no Santo dos Santos. Olha o que Davi fez, o coração de adorador de Davi. Ele pôs um compartimento só e pôs a arca ali. Quem quisesse chegar diante da arca podia adorar a Deus 24 horas por dia. Aí ele põe, deixa eu pular umas coisinhas. Ele fala uma coisa aqui, ó. Quando Jesus estava na cruz, no momento de grande angústia, citou as palavras de Davi, registrado no Salmo 22, que começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, no momento de grande angústia, nosso Senhor citou as palavras de Davi no Salmo. Quando catamos as palavras de Davi, um espírito de graça, aqui ele põe um parênteses que é ações de graça.
e adoração flui através de nós, e então portas são abertas. Quando flui esse espírito de graça, que é ações de graça, e adoração flui através de nós, então portas são abertas, problemas são resolvidos, inimigos são vencidos, o medo e a angústia saem de nós, e o Senhor é entronizado sobre todas as circunstâncias. Quando nós entregamos as nossas situações ao Senhor, nós entronizamos o nosso Senhor sobre todas as circunstâncias que nos cercam. Aí nós perguntamos: como podemos nos livrar do medo, estresse, preocupações, angústia, fé enfraquecida, solidão e outros males? Adore ao Senhor com as palavras de Davi e demais salmistas. Lembra-se do Salmo 23? Quando você se encontra no vale da sombra da morte, com inúmeros inimigos ao seu redor e tomado pelo temor, adore ao seu amigo íntimo, que suprirá todas as suas necessidades e apaziguará a ira dos seus inimigos. O seu amigo te apacentará, e por sua abundante graça suprirá as suas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Bondade e graça te seguirá todos os dias da sua vida, porque você está na casa do Senhor para sempre. A chave de Davi abre a porta da casa do Senhor para nós, para vivermos na sua abundante graça e provisão. A adoração abre, é a chave para abrir, para nós vivermos na abundância de Deus, na graça e na provisão de Deus. Nós sabemos que Davi se passou de doido, para a frente do rei Aquis, aquele que queria matar Davi, porque ele falou: se eu for lá, ele vai me matar. Então ele deu uma de doido, o rei falou: ei, eu não quero isso aí. Aí ele foi lá para a caverna de Adulão, lá ele ficou, e lá ele conseguiu reunir um exército de 400 homens que não tinham nada na vida, não sabiam de nada, eram incultos. Mas o que ele fez? A presença de Deus nele, a adoração, transformou aquilo lá num grande exército. O que a adoração e o nosso coração faz? Ele nos enche da sabedoria e das habilidades de Deus. O nosso coração. Precisamos de alguma coisa? Precisa de sabedoria? Não tem a palavra? Peça a Deus. Precisa de alguma coisa? Peça. Como ele ensinou todos aqueles homens a fazerem o tabernáculo, a arca, ninguém sabia nada. O espírito de sabedoria e de inteligência. Aí ele põe aqui, estou pulando um pouquinho: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma, e lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, como está lá, no Salmo 34:4. Na caverna de Adulão, Davi orava e adorava ao Senhor, juntamente com todos que ele se ajuntaram. A oração e a adoração foram as chaves que Davi usou para que o Senhor o livrasse de todos os seus temores e tribulações. Na caverna, Davi, consciente que estava na presença do Senhor, cantou: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de que os temem e os livra. Agora Davi não estava mais com medo de Saul, nem do rei de Gate, porque sabia
que o anjo do Senhor o protegia com uma cerca ao seu redor e o livrou dos temores. Cante e adore as palavras de Davi. Usando a chave de Davi, portas se abrirão e você estará livre de todos os seus temores e tribulações. Isso mesmo, de todos e quaisquer tipos de problemas. E então, Davi nos faz o convite: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi nos ensinou, compartilhando sua própria experiência, o que o temor do Senhor pode produzir em nossas vidas. Lá em Deuteronômio 6,13 nos ordena a temer ao Senhor. E Jesus em Mateus 4,10, ele explica que o temor, o que é o temor do Senhor? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Portanto, toda vez que você ler a palavra temor no Antigo Testamento, você pode substituir por adorar, conforme Jesus nos autoriza. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Cante estas palavras de Davi, ore, louve e adore ao Senhor, para você ter longevidade e veja dias bons. A chave de Davi está no seu coração, nos seus lábios. A adoração abre a porta da casa do Senhor e libera toda a sua provisão e bondade. Aqui ele fala que essa adoração é a chave que vai trazer as pessoas até nós. É aquilo que fala que 10 pessoas grudarão na hora de um judeu e falam: eu vou onde você vai. Então lembre-se, o que atrairá as pessoas a Cristo está aqui